Olá! Sejam bem-vindos ao meu canal Quero Votar de Novo e na nossa série de histórias bizarras sobre políticos. Hoje nós vamos conhecer a história de um presidente que levou uma stripper para um evento oficial. Mas antes, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Divirta-se com essa história. Você já ouviu falar de líderes políticos envolvidos em escândalos tão surpreendentes que parecem saídos de um roteiro de filme? Hoje vamos explorar um caso real que abalou os bastidores da política internacional. A história de um presidente que levou uma acompanhante para um evento oficial, causando um verdadeiro alvoroço na mídia e entre os diplomatas. Nos anos 1950, John F. Kennedy, então senador por Massachusetts, era conhecido por seu carisma e ascensão meteórica na política americana. Em 1955, seu nome foi associado a Tempest Storm, uma famosa dançarina burlesca da época. Embora não ocupasse ainda a presidência, o envolvimento de um político promissor com uma artista de entretenimento adulto foi suficiente para gerar controvérsias e levantar questões sobre a conduta de figuras públicas. Tempest Storm era uma das strippers mais renomadas dos Estados Unidos, conhecida por suas performances cativantes e presença marcante nos palcos de Las Vegas. O suposto relacionamento entre Kennedy e Storm teria começado em 1955, quando ele ainda era senador. Embora os detalhes sejam escassos e muitas vezes baseados em relatos não confirmados, a mera sugestão de tal ligação foi suficiente para alimentar rumores e especulações na mídia e entre o público. Na década de 1950, os padrões morais eram bastante conservadores, e a ideia de um senador envolvido com uma dançarina burlesca era vista como escandalosa. A imprensa, embora mais reservada do que nos dias atuais, não deixou de lado a oportunidade de explorar o assunto, ainda que de forma velada. Esse tipo de escândalo tinha o potencial de prejudicar carreiras políticas, especialmente para alguém com ambições presidenciais como Kennedy. Apesar das fofocas e murmúrios, John F. Kennedy conseguiu manter sua imagem pública relativamente intacta. Ele continuou sua trajetória política ascendente, sendo eleito presidente dos Estados Unidos em 1960. O suposto caso com Tempest Storm não teve implicações legais ou políticas diretas significativas, mas serviu como um lembrete das constantes vigilâncias e escrutínios enfrentados por figuras públicas. A mídia da época abordou o caso de John F. Kennedy e Tempest Storm com uma cautela que hoje seria impensável. Nos anos 1950, havia um certo nível de discrição e um acordo tácito entre a imprensa e as figuras públicas para evitar detalhes escandalosos sobre a vida pessoal, especialmente quando se tratava de políticos de alto escalão. A história de John F. Kennedy e Tempest Storm destaca a complexa interseção entre a vida pessoal e a carreira pública de políticos. Embora os tempos tenham mudado e os padrões sociais evoluído, a curiosidade sobre a vida privada de líderes permanece intensa. Este caso serve como um exemplo de como rumores e associações podem influenciar a percepção pública e a trajetória de figuras políticas. Em vez de manchetes explícitas e reportagens detalhadas, a mídia da época recorria a insinuações, boatos e referências indiretas. Os jornais e revistas podiam mencionar associações impróprias ou rumores persistentes sem entrar em detalhes específicos. Isso permitia que o público estivesse ciente do escândalo, mas sem a exposição completa que vemos hoje em dia. Além disso, a autocensura era comum. Os editores e jornalistas muitas vezes tomavam a decisão consciente de não publicar informações que pudessem prejudicar a reputação de figuras públicas, especialmente se considerassem que isso não era essencial para o interesse público. Havia uma preocupação maior com a imagem e a estabilidade do país do que com a busca implacável por escândalos. No caso de Kennedy, sua imagem pública era cuidadosamente cultivada como um jovem político promissor, carismático e com um futuro brilhante. A mídia tinha um incentivo para proteger essa imagem, pois ele representava esperança e renovação para muitos americanos. É importante notar que, embora a mídia fosse mais reservada, os rumores e as fofocas se espalhavam por outros canais, como conversas informais, clubes noturnos e círculos sociais. A informação circulava, mas de forma mais discreta e menos documentada do que hoje. Naquela época, vários outros políticos e figuras públicas tiveram casos semelhantes abafados pela mídia, embora os detalhes específicos e o grau de conhecimento público variassem. A discrição da mídia era uma prática comum, e muitos escândalos potenciais foram minimizados ou ignorados para proteger a imagem dessas figuras. Alguns exemplos notórios incluem Franklin Roosevelt. Sabe-se que Roosevelt teve vários casos extraconjugais, incluindo um com sua secretária, Missy LeHand. A mídia da época, no entanto,
raramente mencionava esses relacionamentos, focando-se em sua liderança durante a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial. A saúde de Roosevelt também era um tópico evitado, apesar de sua condição física ser visivelmente debilitada pela poliomielite. Dwight D. Eisenhower. Rumores sobre um possível caso de Eisenhower com sua motorista e confidente, Kai Somersby, circularam por anos. No entanto, a mídia, em grande parte, ignorou essas alegações, preferindo retratá-lo como um líder militar respeitável e um presidente estável. Muitos outros políticos de nível estadual e local também se beneficiaram dessa descrição. Casos de corrupção, abuso de poder e relacionamentos extraconjugais eram frequentemente abafados por jornais locais e emissoras de rádio, que dependiam do acesso a esses políticos para obter informações e manter boas relações. É importante notar que essa prática de abafar escândalos não era exclusiva dos Estados Unidos. Em muitos países, a mídia seguia um código de conduta semelhante, protegendo figuras públicas de exposições que pudessem prejudicar a estabilidade política ou social. Após os rumores do envolvimento com John F. Kennedy, Tempesta Storm continuou sua carreira como dançarina burlesca. Ela manteve sua popularidade e continuou a se apresentar em Las Vegas e em outros locais nos Estados Unidos. Sua fama, de certa forma, pode até ter sido impulsionada pela publicidade indireta gerada pelos boatos. Tempesta Storm também se aventurou em outros ramos do entretenimento, como filmes e programas de televisão. Ela apareceu em vários filmes de baixo orçamento e fez participações em programas de TV. Além disso, ela escreveu uma autobiografia, onde abordou sua vida e carreira, embora os detalhes sobre o suposto relacionamento com Kennedy permanecessem vagos e não confirmados. Ao longo dos anos, Tempesta Storm se tornou uma figura icônica na história do burlesco americano. Ela é lembrada por sua beleza, talento e por sua capacidade de se manter relevante em uma indústria em constante mudança. Mesmo após se aposentar dos palcos, ela continuou a ser uma figura presente em convenções e eventos relacionados ao burlesco, compartilhando suas experiências e inspirando novas gerações de artistas. Tempesta Storm faleceu em 2021, deixando um legado duradouro no mundo do entretenimento adulto. Não existem evidências concretas e irrefutáveis que confirmem o caso entre John F. Kennedy e Tempesta Storm. A história é amplamente baseada em rumores, especulações e relatos não confirmados. Tempesta Storm mencionou o suposto caso em entrevistas e em sua autobiografia, mas seus relatos eram frequentemente vagos e careciam de detalhes específicos que pudessem ser verificados de forma independente. Ela alegou ter tido um breve relacionamento com Kennedy antes de ele se tornar presidente, mas nunca apresentou provas concretas para corroborar suas afirmações. Por outro lado, não há registros oficiais ou documentos que confirmem o caso. A equipe de Kennedy sempre negou veementemente qualquer envolvimento romântico entre ele e Storm. Além disso, muitos dos amigos e associados de Kennedy que foram entrevistados ao longo dos anos também negaram ter conhecimento de tal relacionamento. É importante notar que, na época, era muito mais difícil para a imprensa investigar e verificar alegações sobre a vida pessoal de figuras públicas. A falta de acesso a informações e a presença de um certo nível de discrição tornavam difícil confirmar ou negar tais rumores. Portanto, a história do suposto caso entre Kennedy e Storm permanece envolta em mistério e incerteza. Embora os rumores persistam, não há evidências concretas que possam provar ou refutar a existência do relacionamento. Muitos outros casos de relacionamentos extraconjugais surgirão com o tempo, mas essa história é cativante pelo fato de que uma simples aparição de Tempesta Storm ao lado de Kennedy marcou a história de sua vida. E você? O que achou dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e continue acompanhando a nossa lista de histórias bizarras da política. Muita coisa ainda vem por aí. Se inscreva e siga o nosso canal. Deixe o seu like para ajudar o nosso canal a crescer. Para você que é nosso seguidor, tem um cupom de desconto para compras no nosso parceiro. O link está na descrição do vídeo ou no QR Code na tela. Gratidão por ficar até aqui e até a próxima.